Bom, meus irmãos, como de costume, em todas as nossas reuniões, nós convidamos um palestrante para nos trazer conhecimento, para aumentar a nossa capacidade de entender as coisas e de aceitar as coisas. A nossa palestrante de hoje é a doutora Miriam Martins Soares. É médica homeopata, espírita, e nos brindará com uma palestra a respeito de transformando seus sonhos em realidade. Doutora Miriam, por favor. Obrigada. Bom dia. Muito feliz de estar voltando a casa. Muito agradecida ao presidente, ao vice, aos amigos da mesa e principalmente ao mundo espiritual que me dá um presente hoje. Exatamente 20 anos atrás eu pisava aqui pela primeira vez, provavelmente como muitos de vocês aqui presentes. E durante mais de 15 anos nós tivemos a oportunidade de participarmos da casa e de tecermos muitos sonhos que hoje um deles está se realizando, que é poder estar aqui para trocar com vocês um pouquinho da experiência de como a gente pode acessar esse mundo divino em nós para realizarmos esses sonhos. E antes de eu começar, eu gostaria de, como um presente que eu recebi depois que eu montei essa palestra desde o começo do ano passado, e que a gente tem tido a oportunidade de andar com essa palestra. Ela é uma palestra itinerante. Então, à medida que vocês forem vendo alguns diapositivos ali sendo projetados, algumas coisas eu vou falar relacionadas ao que está ali. Mas como os lugares mudam, a gente muda, e as pessoas que estão nos ouvindo também mudam, então muitas coisas que vão estar ali eu não vou ler, mas eu vou falar. E uma das coisas que eu ganhei de um grande amigo, quando essa palestra foi lançada pela primeira vez, é uma música que eu não sei se alguns de vocês conhecem, mas que eu espero que possa ser colocada ali para a gente poder ouvir, e a letra dela fala de sonhos, e eu me emocionei muito quando eu não estava esperando, e essa pessoa fazia ambiência, tocando ao vivo, no teclado, essa música. E aí eu pedi para ele: você permite que essa palestra possa ter como um fundo para abrir essa música? E ele permitiu. Então eu quero compartilhar com vocês. Vocês vão ouvir a voz dele cantando e vocês vão saber quem é. E quem está aqui vai ver as imagens. Pode passar, por favor. Creia que os limites não se possam ultrapassar. Voe, confie em suas asas frágeis. Voe, mesmo que todos digam que é impossível voar. Não desanime com as quedas, pelo contrário, elas nos mostram que o chão não é o nosso lugar. Voe, não desanime com as quedas, mesmo que para isso você tenha que abandonar a razão. Voe, não deixe a chama se apagar e acredita no caminho que você quer encontrar.
além das nuvens. Olhe, note bem que o céu é eternamente azul. Voe, transforme sonho em realidade e entregue toda a sua vida a essa possibilidade. Voe, é preferível arriscar-se, vivendo num perigo fértil, do que na segurança estéril. Voe o mais alto que puderes, e o mais dentro que sentires. Voe comigo. Estou aqui para voar contigo. Voe o mais alto que puderes, e o mais dentro que sentires. Voe comigo. Voemos juntos na direção do infinito. Voe. Quantos de nós, às vezes, esquecemos que nós podemos voar? Que a gente, quando tem um sonho, que a gente tem que acreditar que ele é possível. Em momento algum, se permitir em boicotar-nos, porque voar é divino. Nós estamos aqui para que a gente possa aprender a alçar esses voos. Porque antes da gente voar com a mente, a gente voa em espírito. Existem alguns diapositivos que foram tirados de um livro do Augusto Cury, vários livros dele. Um deles é Vendedor de Sonhos. Mas foram vários outros livros que eu me baseei para escrever isso. Existe uma história que ele conta num livro chamado Futuro da Humanidade, que me tocou muito quando eu li, e eu abro essa minha fala com essa pequena história. Essa história foi uma história real, e me tocou muito, porque de alguma forma eu passei por ela em algum momento da minha vida, quando ainda no primeiro ano da faculdade, nova, aos 18 anos, eu tive que entrar num anatômico pela primeira vez, com muitos sonhos. Médico normalmente tem muitos sonhos quando entra para uma faculdade de medicina. E eu, como eles, como qualquer outro, tinha muitos sonhos. E o meu primeiro contato é mais ou menos parecido com essa história. E ele diz assim no livro: uma vez, na entrada de um grande anatômico, vários colegas que um dia seriam médicos estavam ali para aprender, através daqueles outros tantos seres que naquele momento estavam servindo como estudo para aqueles que um dia seriam doutores. Num desses colegas, existia um que era muito questionador da vida. Essa pessoa que questionava sobre a vida, ele pensava muito em como seriam aquelas pessoas que um dia já tinham sido iguais e que naquele momento estavam ali para serem utilizadas como instrumento de estudo. E ele se perguntava, será que eles estão mortos mesmo? Ou será que nós que estamos aqui morremos por uma série de coisas na vida, estamos achando que estamos mortos? E aí, quando o professor doutor, PhD, mestre, formado em Harvard, se apresentou para a turma, começou a falar brilhantemente de como era dissecar aqueles corpos que estavam ali para servir. E, num determinado momento, esse aluno, que se chamava Marco Polo, ficticiamente falando, se aproximou daquele professor doutor PhD e falou para ele: mas, mestre, cada uma dessas pessoas que está deitada aí não tem um nome,
uma família, não teve sonhos, alimentou ou não esses sonhos, e a gente só vai chegar neles para apenas fazer uma técnica. E esse doutor, na frente de uma turma inteira, falou para ele: se você, em vez de ser médico, quisesse ser detetive ou policial, você está na faculdade errada. Eles estão aqui para servir, você para aprender. Se você quiser saber da história de cada um, você procure lá fora, porque nenhum deles aqui tem história, porque eles foram pegos na rua, são mendigos. E aquele homem saiu dali, no primeiro ano da faculdade, muito chateado e muito decepcionado. Todos os amigos riram dele pela pergunta que ele tinha feito, e ele foi, durante um tempo, muito galhofavam dele quando ele passava na rua. E ele, assim, nesse estado, um dia ele foi sentar numa praça dessa cidade para pensar na vida. Pensar realmente será que os sonhos morrem com a gente? Será que essas pessoas, por respeito aos sonhos que um dia tiveram, famílias que um dia tiveram, não deveriam ser mais respeitadas? E assim, nessa elucubração dele, ele encontrou um mendigo na praça, que era um filósofo. Ele era um mendigo, mas era um filósofo. E ele começou a tecer uma grande amizade com esse homem, ao ponto de conhecer a história desse homem. E esse homem tinha sido professor de filosofia. E ele, num surto psicótico, foi abandonado pela família, pelos filhos, pelos amigos, e de repente largou tudo e foi viver na rua. E aí, contando várias histórias, um dia, antes de começar a aula, entra pela sala dentro Marco Polo com o mendigo, maltrapilho, sujo, cheirando mal. E o professor, que antes ia brigar com Marco Polo e mandar aquele mendigo embora, Marco Polo pediu para ele 1 segundo da sua atenção, e para a turma também, e pediu que o mendigo falasse. E aquele mendigo foi apontando um a um daqueles pacientes, daquelas pessoas que tinham morrido, que estavam naquelas lousas. E um por um, ele foi falando os nomes, as histórias, todos colegas de praça, cada um que morreu de um jeito. E chegou num último. Quando ele falou o nome, aquele professor doutor de Harvard rompeu-se em prantos, chorou muito, porque aquele homem tinha estudado com ele no ensino médio, no preliminar, no básico. Ele conhecia a família daquele homem, ele conhecia os filhos, ele conhecia a história e ele conhecia sonhos daquele homem. Então, naquele momento, aquele professor doutor entendeu que a gente tem que respeitar, acima de qualquer coisa, os sonhos de quem quer que seja, e que a gente não pode enterrar os nossos sonhos, porque todos nós temos uma história. Então, aquele diapositivo que está ali, que diz que a vida sem sonhos é uma vida, é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrelas, um oceano sem ondas, uma vida sem aventuras e uma existência sem sentido. Você já parou para pensar nos seus sonhos? Você já parou para pensar se ao longo da sua vida, quantas vezes você deu ouvidos a esses sonhos? Você já parou para pensar que às vezes muitas coisas acontecem na sua vida, se realizam na sua vida, mas que você nem sonhou? De onde vem isso? Passa o outro, por favor. Hoje mesmo, eu aqui, na frente de vocês, e muito feliz, extremamente agradecida, viu, Nelson? Muito agradecida por essa oportunidade. Eu havia comentado com o Nelson que eu realizei um grande sonho na minha vida, que levou 18 anos para realizar. Um grande sonho. Talvez um sonho não sonhado por mim, mas sonhado pelo plano espiritual, e que eu queria muito realizar esse sonho aqui, nessa casa que me acolheu há 20 anos atrás. Mas a oportunidade não vem na hora que a gente quer. Ela aparece na hora que a gente talvez esteja preparado, né? E a oportunidade chegou. Eu estou aqui, diante de vocês, compartilhando sonhos. E o sonho realizado, que eu estou me referindo, dia 25 de março, vocês vão saber o que é. Porque é um livro que eu escrevi, que começou aqui. E essa palestra, quando eu comecei a escrever, eu pensava muito nesse meu sonho. E ficava pensando, afinal das contas, né, um sonho dormido, um sonho acordado, um sonho que eu não sonhei, um sonho sonhado por outros, um sonho sonhado, não sonhado, mas determinado por um plano que eu, entre aspas, até então, desconhecia. E que hoje eu sinto dentro de mim que muitas vezes a gente sonha acordado, a oportunidade passa